Oi, gente, vamos ver o exercício 15 da lista 2 de determinantes, e ele diz, sendo A, B e C matrizes reais de ordem 3 que satisfazem as seguintes relações: A vezes B igual a C na menos 1 e B igual a 2A, se o determinante de C é 32, qual o valor do módulo do determinante de A? Então, essa parece ser uma questão bem difícil e ela é muito boa. Eu até recomendo que vocês estejam pedindo, para a Fernanda também resolver esse exercício para tirar todas as dúvidas. Mas o que a gente precisa ter em mente para resolver são algumas propriedades de determinantes. Então, são essas daqui. A primeira propriedade é que se eu tenho uma determinante de A na menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre a determinante de A. A determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes a determinante de B. E também, se eu tenho a determinante de um escalar multiplicado por A, é a mesma coisa que esse escalar elevado a n, em que n é a ordem da matriz A multiplicado pela determinante de A. Então, são essas as propriedades que a gente vai utilizar para estar resolvendo esse exercício. Então, vamos começar pegando essa primeira relação que ele deu, em que A vezes B é igual a C na menos 1, e vamos estar aplicando o determinante dos dois lados. Então, vai ficar determinante de A vezes B igual a determinante de C na menos 1. Então, daqui, a gente já tem que lembrar lá da propriedade, e a gente viu que a determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes a determinante de B. Então, vamos escrever isso aqui. Determinante de A vezes a determinante de B, que é igual a determinante de C na menos 1. Mas a gente viu que a determinante de algo a menos 1 é igual a 1 sobre a determinante desse mesmo algo. Então, aqui a gente teria 1 sobre determinante de C. Agora, a gente precisa olhar para a segunda relação, que é B igual a 2A. Mais uma vez, a gente vai estar aplicando a determinante dos dois lados. Então, a determinante de B é igual a determinante de 2A. Só que, mais uma vez agora, a gente precisa olhar para uma propriedade, que é essa última aqui, que a gente tem a determinante de um escalar vezes A, que é igual ao escalar elevado a n, que é a ordem da matriz A, multiplicado pelo determinante de A. Então, aqui não vai ser diferente. Então, a gente vai ter, nessa determinante de 2A, o 2, que é o escalar, elevado a n, que o exercício deu que a matriz tanto A, B e C são de ordem 3, então o que a gente vai estar elevando aqui é o 3, esse é o nosso n, vezes a determinante de A. Agora, a gente tem que substituir isso que a gente encontrou na determinante de B aqui em cima. Então, vai ficar determinante de A vezes 2 ao cubo vezes a determinante de A igual a 1 sobre determinante de C. Mas o exercício mesmo deu pra gente que a determinante de C é 32. Então, a gente já pode colocar isso aqui. Veja que isso que nós temos é uma multiplicação. Então, a gente pode pegar esse 2 ao cubo e colocar aqui na frente. 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Então, a gente vai ter 8 vezes determinante de A vezes determinante de A, que na verdade é determinante de A ao quadrado. Então, a gente escreve aqui. E isso igual a 1 sobre 32. Agora, a gente vai trabalhar com essa determinante de A igual a 1 sobre 32 sobre 8. Aí, isso aqui tá ao quadrado, Então, determinante de A ao quadrado
é igual a 1 sobre 32, vezes, veja que a gente tem aqui uma divisão de duas frações, né? Em que a gente tem 8 sobre 1. Então, copia a primeira fração, multiplica e inverte a segunda. Então, determinante de A ao quadrado é igual a 1 sobre 32 vezes 8, que é 256. Agora, a gente vai tirar a raiz. Então, determinante de A é igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre 256. Determinante de A é igual a 1 sobre 16, com sinal positivo. Por que a gente vai desprezar o negativo? Porque o próprio enunciado falou que é o valor em módulo do determinante de A que ele quer. Então, apenas o valor positivo. E o que acontece? No gabarito, vocês vão ver que a professora colocou o determinante de A na menos 1, igual a 1 sobre 16. Por quê? Olha que esse formato é exatamente o mesmo que a gente tem aqui na propriedade. Então, a determinante de A é 16, e a determinante de A na menos 1 é 1 sobre 16. E essa é a resposta do exercício. Então, recapitulando, o que vocês precisam fazer é ter em mente essas três propriedades e estar percebendo as relações que o próprio enunciado diz que você deve fazer e substituindo, e assim você vai chegar nesse resultado.